despertou por ti os mortos. É o que eu quero falar hoje aqui para vocês. E tem tudo a ver com duas palavras. Duas palavras que você tem que guardar para o resto da tua vida. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 14, versículo 9, por gentileza. Isaías 14, 9. Aqui fala sobre o rei da Babilônia, que é a personificação do próprio diabo, e que hoje a gente tem que tomar cuidado. Podemos ler? O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Fecha a sua Bíblia, por favor. O que fez se tornar, o que levou um anjo de luz se tornar demônio, diabo? O que fez um ser celestial se tornar no pior dos piores? Duas palavras. Coloca para mim no telão as duas palavras, por favor. E eu quero que você repete comigo. Diga bem alto aqui, até mostra aqui, por favor, no telão. Fala aí. Fala mais uma vez. Eu quero. Eu quero. Você tem que tomar cuidado com respeito a essas duas palavras. Por quê? De onde vem esse desejo, eu quero? De onde vem? Porque assim, você tem que ver a raiz do que você quer. E quando eu falo eu quero, decisões eu quero, não são decisões pequenas. Eu quero comer isso hoje, eu quero comer aquilo. Não, eu estou falando de decisões do dia a dia. Do dia a dia. Por quê? Entenda só, eu tenho que vigiar, não só o que o mal tem feito, o diabo faz, mas os meus desejos eu tenho que vigiar. Só para você ter uma ideia, eu tenho que vigiar as minhas intenções, muito mais do que propriamente o diabo. Porque o maior problema começa dentro, as nossas decisões pecaminosas. E um detalhe, se você não cuida da sua comunhão com Deus, você não vai para o céu. E é a diferença que você vê, coloca aí o Éden e o Getsêmani. Mostra aqui, por favor. Há uma diferença, 2 jardins, mas 2 resultados diferentes. Adão e Eva caíram aonde? No jardim do Éden. Jesus glorificou a Deus, santificou o nome de Deus aonde? No Getsêmani. Então, olha só, você tem que vigiar com os seus desejos. E você tem que aprender a dizer não para si próprio.
O que o diabo faz? O diabo simplesmente vê o que você quer de maior desejo e joga só um casca de banana para você escorregar e cair. O que o diabo fez com Eva? Só jogou a casca de banana e ela foi lá e o quê? Caiu pelos próprios desejos dela. Então você tem que aprender a dizer não, principalmente para si próprio e às vezes não para os outros também. Todo mundo que faz a diferença diz não, não é uma vez não, várias vezes no dia para si mesmo. E se você não cuida da sua comunhão com Deus, você vai perder, você não vai para o céu. É fato. E eu tenho que aprender a dizer não, a negar o meu eu. O que fez o diabo se tornar diabo? Você leu, ele queria ser igual a Deus. É orgulho, eu quero. Nem tudo que eu quero, eu preciso. Nem tudo que eu quero é bom para mim. Nem tudo que eu quero vem de Deus. Ou você acha que tudo que você quer se dar mal? Faz tudo que você tem vontade. Faz tudo que você tem vontade. Normalmente, as pessoas que fazem tudo o que quer, é uma vida desgraçada. Desculpa a maneira vulgar que eu estou falando, mas é fato. Agora, as pessoas que fazem diferença na comunhão com Deus, as pessoas que fazem diferença até na vida, aprenderam a dizer não para quem? Para si próprio e não muitas vezes para os outros. Tem amigos, entre aspas, que você tem que dizer não, eu não vou fazer isso, porque vai desagradar o meu Deus. Ah, mas é meu amigo, é minha amiga, desde muitos anos, desde pequeno. Tudo bem, mas se Jesus ensinou que a gente tem que cortar, diz assim, se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Não é cortar de verdade fisicamente não, pessoal. É a dor que você sente, é o que você tem que sentir. A dor de cortar certas amizades, dizer não para o namoro errado, não para quem está te levando para o inferno, e não para si mesmo. Pessoal, o mal só instiga o que nasce dentro de você. Pastor, mas como eu, sendo uma pessoa de Deus, cheio do Espírito Santo, nasce dentro de mim? É simples. Lúcifer estava onde? No início de tudo, ele estava onde? No céu. Todos os dias da nossa natureza nasce coisas ruins que eu tenho que dizer não. Não. E não. Vem uma vontade para ficar ressentido com alguém, magoado com alguém. O que você vai dizer para o seu coração? Não, eu não vou ficar magoado com essa pessoa, eu não vou ficar ressentido com ela. Vem o pecado, é como Adão e Eva. Você vê, no Éden, no jardim, estava tudo perfeito. O mal só jogou a casca e ela caiu igual o patinho. E ele também. Porque se ele viu que ela tinha feito errado, ele poderia ter falado assim, ó, não, eu não vou comer desse fruto não. Eu não vou cair. Você quis cair? Eu não vou cair não. Eu não vou cair. Quem está me entendendo? Então, lembra que tem certas amizades que você tem que também dizer o quê? Não, lembra que está escrito que aquele que se assenta na roda dos escarnecedores não é amigo de Deus? É inimigo de Deus? O que é que você tem que dizer não para você? Negar a si mesmo. Porque todo dia, entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu tenho que ter a vontade de quem? De Deus. Coloca aí, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Ó, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, o quê? Sacrifique. Então, é fácil a gente pegar as nossas vontades, o que eu quero, e colocar no altar?
É fácil? Não, não é. Mas quando eu sacrifico a minha vontade, a vontade de Deus é feita e faz muito melhor. O que Deus quer hoje aqui de nós? Que você pegue as suas vontades, o que você acha. Ah, mas eu acho, eu penso, eu acho que é assim. Os seus achismos, o que você acha, o que você pensa, nós vamos colocar onde? No altar. No altar. E a gente aprende isso com o Senhor Jesus. Lembra da oração do Pai Nosso? Como que começa? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós e seja feita a tua vontade. Olha, pessoal, e só para João 6,38, quer ver? João 6,38, coloca para mim também no telão. João 6,38, capítulo 6, versículo 38. Olha o que Jesus falou. Mostra aqui, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, eis a pergunta que eu faço para você. Sabe, às vezes, como aquela criança que quer porque quer alguma coisa? Todo mundo já foi criança, ou se não lembra, tem um filho criança, ou conhece alguém criança. Criança, quando ela não tem o que ela quer fazer birra, e ela quer tudo na hora errada. Uma das coisas que mostra que você está crescendo com Deus, é quando você entende que nem tudo é do seu jeito, do que você acha, mas é do jeito de Deus. Ali mostra que você está crescendo espiritualmente. Posso dar um exemplo? Quem você prepara o almoço e come primeiro a sobremesa antes do almoço? Você faz isso? Misericórdia, Senhora. Eu não faço, porque primeiro tem que vir o almoço. Normalmente é criança que que quer comer primeiro. É ou não é verdade? Se você deixar a criança, ela vai comer primeiro o doce, vai se lambuzar de doce da sobremesa, para depois pensar em querer o brócolis, o alface, a cenoura, o jiló. É ou não é? Eu não posso ser criança espiritualmente. Normalmente, quando a gente tem uma comunhão com Deus rasa, e eu repito, se você não tiver comunhão com Deus, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Não vai. E às vezes a gente quer agir como criança diante de Deus. Ah, mas eu quero isso, eu quero. Como se nós soubéssemos o que é melhor para nós mesmos. A gente pensa, que a gente acha que sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos de neca de pitibiriba, nada de nada. Nós não sabemos nada. Quem sabe é Deus, pessoal. A criança acha que sabe de tudo. Aí vira adolescente mais ainda. Aí acha que sabe mais do que o pai. E o pai só olha e fala: filho, eu já tive a sua idade. O que você está passando, eu já passei. Me escuta, filho. Quem tem um filho assim que você fala e parece que ele não ouve? Então, não seja assim com Deus, não. Deus, Ele é Senhor, Ele está acima de tudo. Jesus Cristo não veio fazer o que Ele queria, mas fazer o quê? O que o Pai quer. Então, o que você tem que abrir mão? O que você tem que sacrificar? Às vezes você é uma pessoa muito da fé, mas espiritualmente falando, falta espiritualidade. Você não tem comunhão com Deus. Há quem tem comunhão com Deus, mas falta fé. Então, o que é que você tem que melhorar? Resolver, dizer não para si mesmo. Às vezes você tem que dizer não, sabe para quê? Para isso aqui, ó. Para a língua sua, porque tem gente que a língua é maior do que a minha gravata. Você não consegue, você tem que falar dos outros, você tem que ficar falando mal dos outros. Então, diga não para si próprio. Não, eu vou controlar a minha língua. Controlar os seus impulsos.
controlar as vontades que você tem é fácil, mas também com Deus você consegue. Com Deus você pode, com Deus você consegue controlar o que você fala, com Deus você consegue controlar as suas vontades, os seus impulsos. A pessoa que diz sim para ela, para si própria, toda vez, pode observar, ela acaba viciada em várias coisas, cheio de vícios, porque não sabe dizer não para si mesmo. Agora comece a cortar pela raiz. Comece a cortar pela raiz. Teve um sujeito que falou assim para mim: pastor, não sou eu que vou até as mulheres, é as mulheres que vêm até mim, pastor. Então para de olhar então. Corta o mal pela raiz. Aí é o fulano que fez mal de mim, para de olhar para o fulano, olha para Jesus. É fácil? Não faça o que você sente, faça o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Pensa comigo, quem já fez alguma cirurgia aqui? Já fez? Eu te pergunto, um médico, ele tem que fazer o que tem que ser feito, ou ele faz o que ele está sentindo? Meu cara, para você pegar um bisturi e abrir uma pessoa, você não pode ter nenhum pingo de emoção. É ou não é? Tem que ser feito. Tem que cortar, dói? Mas é o que tem que ser feito. Tem que tirar, tem que resolver a situação. É o médico. Controle a sua vida com quem? Com o Espírito Santo. O que é que está faltando você dizer mais não? O que é que Deus está te cobrando já, há muito tempo? Não. Corta, diga não. Deus, Ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. É isso que você tem que entrar na sua cabeça. E quando a gente fica falando sim para a gente, só para nós, sabe o que acontece no final de tudo? Fica de pé, por favor. Sabe o que acontece no final de tudo? Quando a gente diz não para a nossa vontade, e sim para a vontade do Pai, de Deus, depois passa o tempo, a gente diz, realmente, o que Deus preparou não foi bom não, Ele caprichou, foi algo absurdamente melhor, porque a vontade de Deus sobressai até das nossas vontades. Quem me entendeu? Pede a Deus. Quando você é esmagado, como a azeitona, quando esmaga a azeitona, sai azeite da azeitona. O que está saindo da gente? O que está saindo de mim, de você? O que é que sai? Quando a gente tem que dizer não para a gente mesmo. Pergunte isso para Deus agora. Pergunta para Ele: meu Deus, o que eu não estou conseguindo dizer não para mim mesmo? O que eu não estou conseguindo enxergar? Porque se eu começar a dar vazão a tudo que eu quero, o que eu quero, meu caro, o diabo só vai colocar uma casca de banana onde? Aonde? Aonde? Só no chão. Eu vou lá e vou cair. Quem me entendeu? Pastor, tem vontade minha que é também vontade de Deus? Sim. Sim. Alguns aqui tiveram vontade de vir aqui hoje. Tem gente que mesmo sem vontade veio aqui hoje. Coadunou com a vontade de quem? De Deus. Quem me entendeu? Então tem hora que a sua vontade vai ser também a vontade de Deus. Mas a oração mais difícil que existe: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas você não tem ideia como Deus vai se agradar de você. Olha, você não tem a ideia do que Deus vai se agradar de ti. Quando Ele vê você dizendo não, você poderia colocar o filho em primeiro lugar, você poderia colocar aquele namoro errado em primeiro lugar, você poderia colocar as amizades em primeiro lugar, mas você diz não, é Deus quem vai ter o volante da minha vida. Você não tem ideia como Ele se agrada de você.
E eu termino dizendo as palavras que diz: agrada-te, Davi disse, né? Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada a Deus, diz não para si. E o restante é com quem? Com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, vai vir. Mas procure focar no agradar a Deus e dizer não para si e sim para quem? Para Deus. Pode ter certeza. Feche os seus olhos, por favor.